Nós termos a certeza de que habitamos num lugar seguro, onde Deus nos guarda e nos protege. Um dia Jesus orou por nós, e Ele disse assim: não peço que os tires do mundo, mas que os guarde do maligno, do mal. E é muito bom nós termos essa certeza de estarmos amparados sempre aonde formos e estivermos em Jesus Cristo, nosso Deus. Os últimos acidentes aéreos no Brasil trouxe à tona a fragilidade de um sistema operacional corroído pela corrupção. Apesar dos riscos, uma viagem aérea pode ser bem mais segura quando se obedece às normas da aviação civil. Uma figura muito importante neste processo é a do controlador de voos. É dele que o piloto recebe as orientações para um voo seguro. Respeitando-se as devidas proporções e equivalências, eu quero comparar hoje de manhã um profeta verdadeiro de Deus a um controlador de voo. O profeta assessora, guia, conduz, orienta, exorta e repreende em nome de Deus. Baseado em dados inacessíveis aos seres humanos em geral, estes homens e mulheres escolhidos de Deus, por Deus para serem profetas, exercem um papel fundamental na vida daqueles que se deixam guiar por suas orientações. Seria tolo o piloto que se negasse a seguir as orientações de um controlador de voos. Em qualquer etapa da viagem, tanto na decolagem, quanto durante a rota, quanto na aterrissagem. Por mais inseguros e incertos que alguns pilotos possam parecer, em função das realidades atuais, eles dependem das informações que recebem da terra. Nós dependemos das informações que recebemos de Deus, dos céus. E os profetas de Deus são como controladores de voo. Eles recebem orientações seguras para nos passar e nos orientam na nossa trajetória, na nossa rota, na nossa vida. E felizes e sábios são aqueles que ouvem as orientações destes profetas de Deus. A Bíblia é produto final do trabalho destes servos do Senhor. É por esta razão que a Bíblia ilumina o nosso caminho. É por essa razão que a Bíblia guia o nosso passo. Lâmpada para os nossos pés, diz o salmista. É a tua palavra e luz para o meu caminho. Quando nós conhecemos a Bíblia, quando nós estudamos a Bíblia, quando nós aguardamos no coração, o salmista diz, no verso 11 do Salmo 119, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A Bíblia nos livra, ela nos orienta, ela nos ajuda. Sabe por quê? Porque ela é a palavra de Deus. Deus, porque Ele quis, escolheu alguns homens e algumas mulheres, orientou-os, revelou-se a eles, orientou-os, assessorou-os a escrever, e a palavra de Deus nos chega a nós como um guia para nos orientar e nos assessorar. A importância de se ter uma luz na escuridão é muito grande. Uma vez, o Clube de Desbravadores do UNASP, onde eu fui pastor, acampamos em Águas da Prata. Há uma serra muito grande, muito bonita, próxima ao acampamento onde estávamos. E naquela serra, uma mata fechada, há uma trilha que acompanha um rio. Um rio não muito grande,
não tão pequeno para ser chamado de riacho e não tão grande para ser chamado de um rio. Há muitas cachoeiras, ao longo da descida do rio pela serra. E nós decidimos passar o sábado à tarde com o clube naquele lugar e fomos. Saímos do acampamento por volta de 1h30, 2h. Subimos um lance da montanha, andamos num trilho de estrada de ferro durante um bom tempo. Depois saímos do trilho e entramos na trilha no meio do mato e começamos a subir. Lugar íngreme, muitas rochas, muitos galhos retorcidos, muitas árvores, um lugar lindíssimo, lindíssimo. A gente ia encontrando aquelas mini cachoeiras, até que chegamos no topo da montanha, onde havia a última cachoeira, a maior delas, pedras, um lugar muito lindo, e ali sentado nas pedras, passamos uma tarde de sábado muito agradável. Cantamos, contamos histórias, rimos, ouvimos testemunhos, recitamos textos bíblicos e chegou a hora de voltar. E na hora da descida, a noite nos pegou de surpresa. Ficamos tão envolvidos com a beleza do lugar que esquecemos da noite. Só que havíamos saído do acampamento 1h30, 2h da tarde, em pleno sol, e ninguém lembrou de lanterna, de fósforo, nem fósforo tínhamos, nada, escuridão plena, completa e total. Aquilo escureceu muito rapidamente, e a descida era uma descida íngreme, lenta, devagar, e nós tínhamos meninos, crianças, pequenos, e eu como líder tive que tomar uma decisão, e a decisão que eu tomei, porque nós não enxergávamos nada, eu colocava minha mão assim, sabe o pastor Ivan Saraiva, ele estava conosco, eu colocava a mão assim na frente dos meus olhos e não enxergava nada. Então eu dei uma voz de comando, dei uma orientação, pedi que todos ficássemos calmos, que nos dessemos as mãos uns aos outros, iríamos descer com mãos dadas. Coloquei um líder na frente e disse: ele será o primeiro da fila, ninguém na frente dele, e eu serei o último da fila, e ninguém atrás de mim. E todos de mãos dadas, nós vamos descer lentamente, devagar. Coloquei junto com o líder da frente uns 2 ou 3 líderes que pudessem orientar para a descida das pedras, e nós fomos descendo devagarzinho. E cantávamos enquanto descíamos. Alguns reclamavam, eu falava: não reclame, vamos cantar. E nós cantávamos, e fomos descendo. Levamos muito tempo, uma descida que faríamos aí, quem sabe, em 45 minutos. Acho que nós levamos mais de 2 horas, nós chegamos no acampamento, já era tarde da noite. E ali eu senti a importância de uma luz, de uma lanterna, para iluminar o caminho, para saber, para dizer, mostrar, não devo colocar o pé, e a Bíblia faz isso, esse é o papel da Bíblia. A Bíblia ilumina o nosso caminho, a Bíblia, ela, na escuridão deste mundo tenebroso, de tantas ideias, tantas filosofias, a Bíblia me dá o norte, ela é uma bússola, sabe por quê? Porque Deus se revelou através dos seus servos, os profetas. Ele revelou coisas que de outra forma nós não saberíamos. Deus revelou. Até hoje tem gente procurando saber como foi que o universo veio à existência. Como é que a gente vai saber de onde o universo veio? Como é que o universo surgiu? Como a gente vai saber? Eles estão procurando saber. Mas a Bíblia, Deus conta, revelou. Ah, mas é muito simplória a revelação que Deus faz. Ok, é muito simplória, mas é a única forma de eu entender. Para que Deus ia contar tudo para mim se eu não entendo? Deus contou o suficiente para eu entender que foi Ele o Criador do universo. Eu não posso entender de outra forma. Já pensou se Deus me mostrasse todos os detalhes, como é que Ele criou a luz, os cálculos que Ele fez para criar o universo, para manter esse mundo aí em órbita? Se Deus mostrasse todos esses detalhes, imagina, eu não iria entender. Quem que entenderia? Então Ele contou o suficiente para que eu pudesse acreditar e confiar que Ele é o Criador de todas as coisas. Agora, quem quiser não acreditar, não acredita. O problema é de cada um. Mas Deus é o Criador e Ele mostrou-nos que Ele é o Criador. Tem outro caminho? Não tem. Tem gente até hoje procurando saber onde estão os mortos.
Os egípcios achavam que os mortos viajavam, e aí eles entregavam toda a riqueza, toda a fortuna, e você conhece a história. E outros acham que o morto não sei aonde, vai não sei para onde. Na Bíblia está lá, o morto está dormindo, não sabe nada, está descansando. Pronto. Deus contou isso, como é que eu vou saber? Deus nos revelou. Deus revelou aquilo que de outra forma nós não conseguimos saber. E aí a filosofia está se debatendo, os filósofos aí se debatendo para descobrir isso e aquilo, quando Deus não chega a lugar nenhum. Não chega a descoberta nenhuma. A busca de uma verdade, porque a proposta da filosofia é buscar a verdade pela dúvida. Então eles duvidam de uma proposta, de um pressuposto, questionam aquele pressuposto na tentativa de descobrir uma verdade. Quando aquela verdade, entre aspas, é descoberta, duvida-se dela e ela passa a ser objeto da dúvida. Portanto, nunca se descobre a verdade. Jesus disse, a tua palavra é o quê? É a verdade, a tua palavra é a verdade. Pronto, é só confiar na verdade. A tua palavra é a verdade. Aí vem um tal de Brown na vida e escreve um monte de... E todo mundo acredita e não crê na Bíblia. Aí vem um autor de um filme, não sei o que lá, vem um autor de um livro, não sei do que faz o maior sucesso, todo mundo acredita. Mas na Bíblia não. Quando a palavra de Deus diz, e Deus diz, a tua palavra é a verdade, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Sabe por que é a verdade? Porque Deus se revelou nela, através dos seus servos, os profetas. Foi a maneira que Deus encontrou para nos ensinar e revelar coisas que de outra forma nós não saberíamos e não conheceríamos. Pedro é enfático ao dizer, nenhuma profecia da Bíblia veio da cabeça dos profetas. Eles foram inspirados por Deus. Eles foram movidos pelo Espírito Santo. Agora, como Deus fez isso, como Deus faz isso, ele não explicou. E aí eu vou voltar àquela ideia que eu já expliquei uma vez para vocês. Uma das dificuldades que nós temos é por causa da nossa estrutura filosófica, mental, grega, dos questionamentos. Por isso que nós às vezes não entendemos a revelação bíblica. Porque a filosofia por trás da revelação bíblica é hebraica, e a estrutura mental hebraica é diferente da estrutura mental grega. Nós queremos saber o que os hebreus não queriam. Os hebreus estavam preocupados com o para quê. Para quê? Com que propósito? Para quê? E nós queremos saber como. Nós perguntamos, mas como? Como é que foi? Mas como é que é? Nós queremos saber isso. Os hebreus não. Os hebreus se preocupam com o para quê. E o para quê, a Bíblia é cheia de para quê. Os propósitos, os objetivos, nós entendemos. Aí, por exemplo, na descrição da criação, né? Só desenvolvendo uma ideia que já desenvolvi aqui. A Bíblia diz assim, criou Deus e disse Deus, haja luz e houve luz. Para que houvesse divisão entre dia e noite. Está lá o para quê. Deus criou essa luz para que houvesse essa divisão. E houve tarde e manhã o primeiro dia. E Deus criou os astros para quê? Para quê? Para que pudesse haver meses, dias, estações, anos. Para que houvesse... Por isso Deus criou isso. Está lá. Agora, como Deus criou? Que luz era essa? Era uma luz focal, parece que vinha de um ponto, se era uma energia eletromagnética, atômica. Que luz era essa? Não diz, não explica por quê. O hebreu não estava preocupado com isso. A estrutura mental dele era diferente. Mas lá nós encontramos o suficiente para nós acreditarmos em Deus. Lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, abra sua Bíblia lá, você conhece esse texto. Em 2 Timóteo, capítulo 3, quando Paulo escrevia a Timóteo, falando do que ele havia aprendido da Bíblia, dos escritos sagrados, com sua avó, com sua mãe, o apóstolo Paulo diz ali nos versos 16 e 17. 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Muito interessante estes versos aqui. Veja o que está escrito. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. E é útil para o ensino, para a repreensão,
para a correção e para a instrução na justiça. Olha os paraquês aqui, olha os objetivos da Bíblia aqui, ó. Toda a Escritura, ela é inspirada, ela foi inspirada por Deus, e aí ela tem um propósito, ela é útil, para quê? Para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Há um propósito. Deus revelou o que revelou porque Ele tem um propósito, existe um propósito. No sábado passado, eu estou continuando o assunto do sábado passado, quando eu falei que Deus revela, Deus ao revelar, Ele teve um propósito por detrás. Deus não revelou só por revelar, não. Deus revelou aquilo que tem um propósito, um fim, um objetivo específico. Por exemplo, quando Jesus veio a essa terra, Jesus conhecia os mistérios do som, os mistérios da energia. E na época de Jesus não tinha energia elétrica. Jesus podia ter ensinado os segredos da energia elétrica, mas não ensinou. Por quê? Porque não era propósito dele. Havia um plano. Deus revelou aquilo que é e revela aquilo que é imprescindível. Por isso, lá em Deuteronômio 29 diz assim: as coisas reveladas são para nós, mas as encobertas são para o Senhor nosso Deus. O que Deus não revelou, nós não vamos saber nunca. E não adianta eu tentar entender, porque eu não vou entender. E aí eu expliquei sábado passado. Não adianta eu querer entender a eternidade de Deus. Ele é eterno, nunca foi criado. Para mim tudo tem um início e um fim, mas para Deus não. E como é que Ele pode estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo? E como é que Ele sabe tudo? Eu não sei. Ele não revelou, Ele não contou. E eu nunca vou saber. Não adianta eu pegar um computadorzinho merreca, antigo, sei lá, 386, e tentar colocar alguns programas nele, o bicho não roda, não adianta. Não adianta. O primeiro notebook que eu comprei no ano 2000, há 7 anos atrás, não presta mais, irmãos. Já acabou, já era. Eu dei para o Jônio não quer mais. O Jônio, meu filho, vocês conhecem. Já dei para o Jônio não, porque não adianta. Não adianta, queria colocar o Windows XP na ocasião, já não cabe, não serve, não dá mais. Mas era o top de linha, paguei $2.000 e poucos uma vez, certo? Quando eu fui aos Estados Unidos, no ano 2000. Não adianta, então não adianta Deus querer contar algumas coisas para nós, porque nós não entendemos. Mas o que Ele contou, eu posso entender. Mesmo que seja difícil para mim. Se eu buscar entender, se eu buscar compreensão, eu vou compreender. E ao compreender, eu vou descobrir a verdade. E ao descobrir a verdade, eu terei uma luz que vai guiar o meu caminho. Só é uma questão de credibilidade. Agora é aquilo. Se eu querer acreditar em outras coisas, por que eu não posso acreditar em Deus? Né? Se eu acredito em outras coisas, por que eu não posso acreditar em Deus? Se eu acredito em tantas coisas que o ser humano faz, por que eu não posso acreditar em Deus? Há evidências de que eu posso confiar nele. A Bíblia diz que quando não existe um profeta, o povo se corrompe. A Bíblia diz que no tempo de juízes não havia rei, não havia um líder. Não havia um homem para guiar, para conduzir o povo, inspirado, dirigido por Deus. E sabe qual foi o resultado? Cada um fazia aquilo que achava certo. Cada um fazia o que queria. Parece a sociedade hoje. Cada um atira para um lado. Por quê? Porque rejeita a palavra de Deus. Se você vai falar, não, mas na Bíblia, que Bíblia? Esse negócio de Bíblia, esse negócio estranho, esse negócio de Bíblia, isso é coisa antiga. Atual é o que o fulano escreveu, o que não sei o quê, isso é atual. Aí você vai lá ver, beber uma fonte suja, corrompida, de autoendeusamento, pense em você mesmo. Né? Essa semana, eu estava assistindo Bom Dia Brasil, e ali terminando, na rapetezinha final, aí terminou, eu ainda estava na cozinha, e aí começou o programa da Maria Braga, e a Maria Braga começou falando assim: examine, pensa na energia, no Deus que existe dentro de você. Aí naquela hora eu desliguei a televisão, e tem uma pessoa comigo na cozinha, eu falei assim: olha a espírita falando aí, todo mundo acredita. Pensa no Deus que está dentro de você. Que Deus dentro de você? O que nós temos dentro de nós mesmos? Olhar para dentro de mim mesmo. Eu tenho que olhar para fora de mim, erguer a minha cabeça para o meu Criador e para o meu Jesus, para o meu Salvador, para o meu Deus. Agora, isso as pessoas não querem, porque isso exige submissão.
Eu tenho que me submeter a Deus. Agora, se eu olho para dentro de mim mesmo, eu vou me submeter a quem? A mim mesmo, sou eu mesmo, eu controlo. É muito legal, é demais, isso é fantástico. Descubra essa energia, essa potência que está dentro de você. Em Deus, como aconteceu com Eva lá no Éden, né? Você vai ser como Deus se você comer essa fruta. Coitada de Eva. Mentira, mas a Bíblia fala, porque os profetas nos revelaram. Nós não precisamos viver perdido que nem cachorro em dia de mudança, irmãos. Nós podemos achar o caminho, nós temos um caminho, nós temos um guia, nós temos um Deus, nós temos um Cristo, não precisamos ficar perdidos. Claro que é uma questão individual de credibilidade de cada um. Não precisamos ficar remoendo nossas culpas, nossos erros, nossos fracassos. A Bíblia diz que Jesus perdoa e quando Ele perdoa, Ele perdoa. Está escrito na palavra. Nós temos que pegar a Deus pela sua palavra. Deus não diz isso? Deus diz. Deus não fala que provai-me, vede, Senhor. Provai-me, vede. Deus não fala? Está escrito. Olha a importância de um profeta. Quer ver uma história na Bíblia? 2 Reis, eu acho que é 2 Reis, capítulo 6. Abra a sua Bíblia lá. Uma história. Há muitas, mas uma. Da importância de um homem, de um profeta, que revelava as coisas que ninguém podia saber e que ninguém sabia. E esse homem sabia porque Deus contava para ele. Veja a importância dele. Nessa história aqui. 2 Reis, capítulo 6. Verso 8 em diante. Eliseu, a história do profeta Eliseu. Nós vamos ficar muito tempo aqui, pensando um pouquinho no que a Bíblia escreve para nós. 2 Reis, capítulo 6, verso 8 em diante. Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Israel sempre vivia em guerra. Os povos vizinhos guerreavam contra eles. Era uma nação próspera. Os inimigos vinham, invadiam, roubavam, saqueavam, levavam toda a colheita. E os sírios agora estavam em guerra contra Israel. Depois de reunir-se com os seus conselheiros, disse o rei da Síria, né? Montarei o meu acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim, o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. E repetidas vezes, Eliseu alertou o rei que tomava as devidas providências. Você entendeu? Os arameus, os sírios, montavam estratégias de guerra contra Israel. Eles montavam um plano de guerra. Este plano de guerra, Deus contava para o profeta Eliseu, e o profeta Eliseu contava para o rei de Israel. E quando o plano era executado, o plano falia. Por quê? Porque os israelitas já estavam esperando os inimigos. Deus contava para o seu povo, através do seu servo, o profeta Eliseu, o que se passava no território inimigo e os planos do inimigo. Agora dê uma olhadinha no verso 11. Isso enfureceu o rei da Síria. E o que ele fez? Que convocando seus conselheiros perguntou-lhes: vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel? Na cabeça do rei da Síria tinha o quê? Um traidor no meio deles. Porque eles faziam o plano, a estratégia de guerra, e de repente a estratégia estava lá. Alguém está nos traindo. Ele reuniu, quem é? Aquilo que a gente acerta só entre nós, esse grupinho pequeno, essa comissão aqui, né? Como é que ele, só nós sabemos, como é que todo mundo está sabendo? Como é que o rei está sabendo? Aí veja o que aconteceu, o verso 12. Respondeu um dos conselheiros: nenhum de nós, majestade. Majestade, você não está sabendo, é Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas no teu quarto. Eles têm um profeta no meio deles, e é esse homem que conta tudo para eles. Até as palavras que tu falas no teu quarto, eles ficam sabendo. Aí, qual foi a reação do rei da Síria? Ordenou o rei: descubram onde ele está, para que eu mande capturá-lo. E quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã,
Ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. Veja qual foi a reação do rei da Síria. Qual poderia ter sido? Nossa, que interessante. Por que ele consegue saber? Quem é que revela para ele? Não, ele não se preocupa com isso. Ah, é? Ele está revelando? Vamos acabar com ele. Vamos acabar com o indivíduo. Oh, o profeta está incomodando? Vamos acabar com o profeta. O profeta incomoda, repreende muito. A Bíblia, meu avô uma vez disse, eu não leio a Bíblia, Jorge, não leio a Bíblia. Não leio, porque se eu ler, eu vou ficar sabendo um monte de coisa errada que eu faço na minha vida, então eu não quero saber. Então eu não leio. Meu avô disse para mim, pai da minha mãe, um alemão, deísta, leitor, lia muita filosofia. Um dia ele falou, não, Jorge, eu não leio a Bíblia. Não leio, não quero ler. Porque eu sei que se eu ler, eu vou saber um monte de coisa errada que eu faço, eu não quero saber. Aí eu, como jovenzinho, tinha acho que uns 16, 17 anos, falei, olha, o senhor já é culpado diante de Deus. Porque o senhor sabe onde encontraria toda a verdade e as orientações. O senhor não está buscando. Há pessoas que são assim. O profeta está falando, então acaba com o profeta. Acaba com o profeta, acaba com a revelação, acaba com a Bíblia. Pronto, resolve o problema. Com todo respeito a alguns estudiosos da área da psicologia, houve uma época, porque a psicologia tem dificuldade de trabalhar com o conceito de culpa. Tremendamente. O conceito de culpa é uma coisa tremenda para a psicologia. E é um calcanhar de Aquiles, é um ponto nevrálgico de todo o sistema da psicologia. E para lidar com pessoas que têm problema de culpa é uma coisa muito séria. Só que a Bíblia tem solução para a culpa. Então os estudiosos da época resolveram o que causa culpa. Causa culpa? Regras, conceitos, normas, ética, valores, moral, papapá. Isso aí, religião, isso traz culpa para a pessoa. Então vamos acabar com isso. Elimina isso, nós eliminamos a culpa, mas não resolveu o problema. A história nos diz que não resolveu o problema. E aí nós estamos vendo aí uma mudança no conceito da educação, né? Nos limites, né? Houve uma época, nesse mesmo período, que a educação dizia assim, não, deixa a criança, deixa ela fazer o que ela quer, porque se você começa a colocar muitas regras, muito limite, isso aí oprime, isso aí cria traumas, dá uma série de traumas, deixa a criança fazer o que quer, você só vai guiando, dirigindo, nada de repreender, de disciplina. 20, 30 anos, 40 anos, a linguagem dos educadores hoje é outra. Limite, mas eles estão meio perdidos ainda. Porque não sabe até que ponto deve ser esse limite, etc, etc. Mas a Bíblia é bem clara, a revelação é muito clara. E aqui está o profeta revelando para o povo de Deus o que se passava lá no conselho estratégico de guerra do rei da Síria. E o rei, em vez de querer saber o que estava por trás do profeta, decidiu matar o profeta. Mandou um exército para capturá-lo. Vamos continuar lendo. Enviou, diz o verso 14, vamos ler de novo, para a cidade de Dotã, uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus, o auxiliar de Eliseu, levantou-se bem cedo pela manhã e quando saía, viu uma tropa com cavalos e carros de guerra que havia cercado a cidade. Então ele exclamou, meu Senhor, o que faremos? O homem ficou apavorado. O profeta respondeu, não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou, Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de carros e cavalos de fogo ao redor de Eliseu. Exército de quem? Dos anjos de Deus. Como são? Não me pergunte, a Bíblia não revelou. Só diz que eram cavalos com carros de fogo. Mas como é que esse carro? Que fogo era esse? Não, isso Deus não explica. Não adianta você querer saber que Deus não explica. E nem entre nesse caminho. Simplesmente acredite. O profeta via, o servo dele não. Por isso o cara ficou apavorado. Senhor, por favor, abre os olhos dele para que ele consiga ver. E Deus abriu o olho e ele viu um exército cercando a cidade. Exército do céu. Deus pode fazer isso? Pode, muito mais. Isso é fichinha para Deus. Não é nada, para quem mantém o universo, né? Um universo tão grande aí. Aí diz a Bíblia
no verso 18, que quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor: fere estes homens de cegueira. Então ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Todos os arameus e sírios ficaram cegos. Eliseu lhes disse então: este não é o caminho, nem esta é a cidade que procuram. Sigam-me, e eu os levarei ao homem que vocês estão procurando. E os guiou até a cidade de Samaria. Eliseu foi andando, levou-os até a cidade de Samaria, que era a capital do estado de Israel na época. Porque o reino de Judá ficava no sul, e a capital de Judá, Jerusalém. E o estado de Israel ficava no norte, e a capital era Samaria. Assim que entraram na cidade, Eliseu disse: Senhor, abra os olhos destes homens para que possam ver. E então o Senhor abriu-lhes os olhos, e eles viram que estavam onde? Dentro da cidade. Conhece aquela história do cavalo de Troia? Um negócio parecido com aquilo, né? Então os inimigos agora dentro da cidade. Na cidade, dentro, cercados dentro da cidade. O rei de Israel, quando viu isso, perguntou a Eliseu: devo matá-los, meu pai? Devo matá-los? E ele respondeu: não. O rei costuma matar prisioneiros que captura com a espada e o arco? Ordena que lhes sirvam comida e bebida, e deixe que voltem ao seu senhor. Então o rei preparou-lhes um grande banquete, e terminando eles de comer e beber, mandou-os de volta para o seu senhor. E assim as tropas da Síria pararam de invadir o território de Israel. Que lição bonita, hein? Deu um banquete para os inimigos, mandou servir um banquete dentro do território inimigo, ali para os inimigos. Serviu-os e mandou-os embora. Homens que estavam obedecendo a ordem de um rei neurótico, doente, não sei, obcecado pelo poder, o rei da Síria. O que quero destacar? A diferença foi o profeta. A diferença foi Deus se revelando através do profeta. Deus instruindo, guiando, orientando o povo por um profeta. Nós temos mais de um profeta, irmãos. Nós temos uma coleção de profetas. Não é um, nós temos uma coleção. Pelo menos 40. 40 profetas. 66 livros, a palavra de Deus, onde os profetas de Deus falam conosco. Só que eu preciso ler. E aí a Bíblia diz, o Apocalipse na introdução, capítulo 1, verso 3, ali falando, o profeta João diz assim, fazendo referência ao Apocalipse, mas que pode ser muito bem aberto para outras seções da Bíblia, ou para a Bíblia como um todo. Apocalipse 1, verso 3. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que fazem o quê? Que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Feliz aquele que lê. Irmãos, nós precisamos ler. Não tem jeito, tem que ler. Não tem jeito, eu e você precisamos ler. Ler, ler, ler. E ler a Bíblia. Ler o que os profetas disseram. Nós precisamos ler. Ah, mas eu não sei ler, eu gaguejo. Ouve. Você precisa ouvir. E aí hoje nós temos a tecnologia com muitos recursos, que já tem Bíblia gravada para pessoas com dificuldades visuais, e você pode ouvir, mas você tem que ler, você tem que ouvir a palavra. Ah, mas eu não entendo. Algumas pessoas dizem, pastor, é tão difícil entender a Bíblia, tem tanta coisa que eu não consigo entender, tanto nome. É verdade, leia, mesmo sem entender. Porque à medida que você lê, você vai entendendo. Existe um mistério na Bíblia, que eu não sei explicar, que nos ajuda. Alguma coisa acontece na nossa mente quando nós lemos a Bíblia. E nós temos que ler. Aqueles que leem, aqueles que ouvem, e depois guardar. Não adianta só ler e ouvir e não guardar. Que adianta um piloto de uma aeronave qualquer receber o seu plano de voo, ler o seu plano de voo, se inteirar do seu plano de voo e abandonar o seu plano de voo. Os riscos são muito grandes. Tem que ler, ouvir e guardar. Ler, ouvir e guardar. É um tripé. É o tripé da nossa vida cristã,
da nossa vida como seres humanos, como pessoas. Ler, ouvir e guardar. E eu sou testemunha de que quando lemos, ouvimos e guardamos, nós recebemos os benefícios naturais das revelações que Deus fez para nos ajudar a viver melhor e a sobrevivermos neste mundo desafiador como o mundo que vivemos hoje. Não é fácil viver nesse mundo, irmãos. Você sabe disso. Não é fácil vivermos aqui. Mas nós não estamos sozinhos. Deus nos deu um mapa. Nós temos um profeta que nos conta o que acontece no território do inimigo. E nós não precisamos ficar apavorados, porque nós sabemos. Muita coisa nós sabemos. Ó. O que está acontecendo lá a gente já sabe, porque Deus já nos contou. A gente sabe tudo. Né? Porque Deus já nos contou. Mas nós temos que estudar. Conhecer a mensagem profética. Deus se revela. Deus fala, Deus se comunica. Ele é seletivo na revelação que Ele fez. O objetivo de Deus é salvar-nos, é redimir-nos. Este é o objetivo primário de Deus. Este é o alvo de Deus. Tudo o que Ele nos revelou tem por objetivo nos redimir e nos salvar. Jesus fala conosco através dos seus servos, os profetas. E o maior deles foi Jesus Cristo, seu próprio Filho, o próprio Deus em carne humana, que veio e se revelou a nós. E as suas palavras e os seus ensinos estão aqui. E nós precisamos ler, ouvir e guardar, para recebermos os benefícios de ler, de ouvir e de guardar as orientações que Deus nos deu. Que Ele nos abençoe a todos e que nos ajude a termos uma visão bem clara do significado da Bíblia na nossa vida, como fonte de revelação de verdades que de outra forma nós não conseguiríamos saber, se não a lermos, se nós não ouvirmos as suas orientações e se não guardarmos as suas orientações. Bem-aventurados aqueles que assim fazem. Que Deus nos abençoe. Amém. Mais uma vez, nós te louvamos e te agradecemos pela Bíblia, a tua palavra. Ela é um guia seguro, a revelação de tua vontade, expressa em linguagem simples, humana, para que possamos compreender. Ilumina nossa mente, para que entendamos o que necessitamos entender, a fim de que vivamos uma vida mais feliz, mais centrada na tua vontade e no teu querer. Guia-nos a todos com a tua bênção e com a tua paz, e continua conosco nesse teu santo dia, que nos momentos em que estivermos nos confraternizando, nos relacionando uns com os outros, possamos sentir a tua presença e dos teus anjos conosco também. Em nome de Jesus, amém. Mais uma vez, nós te louvamos e te agradecemos pela Bíblia, a tua palavra. Ela é um guia seguro, a revelação de tua vontade, expressa em linguagem